Atos 19, 21. Atos 19, 21. A palavra de Deus vai falar aqui a respeito de um sonho que o apóstolo São Paulo tinha. Atos 19, 21. Diz assim: e cumpridas estas coisas, Paulo propôs aonde, irmãos? Em espírito. Ele propôs em suas entranhas, ele propôs no seu interior. Atos 19, 21. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs no seu interior ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, passando pela Acaia ou Ásia Menor, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também o que? Roma. O sonho de Paulo era ir até Roma. Paulo não tinha ido em Roma. Mesmo nesse período aqui, Paulo não tinha ido em Roma. Algum irmão acha que a igreja de Roma foi fundada por Paulo, mas não foi fundada por Paulo, porque se nós lermos, pela exiguidade do tempo eu não vou tomar aqui a Bíblia para ler, mas se nós lermos a carta aos Romanos capítulo 1, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele deixa claro lá que ele ainda não tinha estado em Roma. Paulo não tinha estado lá nos primórdios da igreja. Paulo não tinha estado lá iniciando aquele trabalho. É bem verdade que Paulo começou boa parte das igrejas para as quais ele endereçou cartas. Mas a igreja de Roma, ela é uma exceção, porque Paulo não começou a igreja de Roma. Como que nós sabemos que ele não começou a igreja de Roma? Ora, não sabemos porque quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz para os irmãos de Roma, ele diz lá: eu muitas vezes projetei ir ter com vocês, muitas vezes eu idealizei, muitas vezes eu quis ir ter com vocês, mas eu fui impedido. Deus não me deu ocasião para eu estar com vocês. Logo, Paulo, quando manda a carta para a igreja de Roma, a igreja já existe, mesmo sem ele ter ido lá. Ora, então como é que essa igreja de Roma surge? A resposta está lá no capítulo 2 de Atos, versículos 8 a 11, que fala que no dia de Pentecostes, uma festa que era comemorada no 50º dia depois da Páscoa, na cidade de Jerusalém, vinham judeus e prosélitos. Quem são os prosélitos? Gentios convertidos ao judaísmo de todas as partes do mundo para celebrar o Pentecostes. E lá no Pentecostes, naquele dia, houve ali o ajuntamento de representantes de pelo menos 16 nacionalidades. E uma das nacionalidades representadas ali no dia de Pentecostes, em Atos 2, é exatamente os irmãos judeus e gentios convertidos ao judaísmo que moravam em Roma. E estes então fizeram o quê? Ouviram Pedro pregando, receberam a virtude do evangelho, foram batizados em águas e foram embora depois da festa do Pentecostes para Roma. Chegando lá em Roma, eles então começaram a igreja de Roma. E a igreja de Roma começou a crescer. Um dia o apóstolo Paulo fica sabendo da igreja de Roma e escreve uma carta para a igreja de Roma. E quando ele escreve, ele diz: meus irmãos, eu desejo muito ir ter com vocês. Eu já projetei, já planejei, mas Deus ainda não me deu ocasião. Mas eu ainda não estive com vocês, mas desejo estar com vocês. E aí nós começamos a ver o apóstolo São Paulo sonhando com essa realidade de um dia estar em Roma, um dia abraçar os irmãos de Roma, um dia pregar no púlpito da igreja de Roma. É muito interessante que
Tem um versículo na Bíblia, eu queria que você abrisse aí, nós estamos em Atos 19, volta um capítulo aí, Atos 18, versículos 1 e 2, que esse texto vai falar a respeito da chegada de Paulo em Corinto, e vai trazer uma informação histórica aí, que cabe aqui na nossa exposição. Atos 18, 1 e 2, diz assim: e depois disso, Paulo partiu de Atenas, na Grécia, e chegou a Corinto, e achando ali um certo judeu, por nome o que, irmãos? Áquila. Ele era natural do Ponto, que havia pouco vindo da onde? Da onde Áquila tinha vindo? Da Itália. E ele estava com Priscila, sua mulher. Por que que eles tinham vindo da Itália, que era Roma, para a cidade de Corinto? Por quê? Está aí o versículo. Pois Cláudio, o imperador, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e aí Paulo se ajuntou a eles. Então Paulo não tinha ainda estado em Roma, ele não tinha fundado a igreja de Roma, e havia ali um obstáculo político. Ele não podia ir a Roma em um determinado momento. E por que ele não podia ir a Roma? Porque o imperador romano falou assim: aqui nessa terra eu não quero a presença de nenhum judeu. Aí ele fez um decreto, e esse decreto colocou para fora de Roma todos os judeus que moravam ali. Todos os judeus que estavam em Roma, por causa desse decreto de Cláudio, foram colocados para fora, inclusive Priscila e Áquila, que saíram de Roma e foram para Corinto. Aí Paulo os encontra em Corinto e eles acabam virando amigos. Por que que eles viraram amigos? Porque Paulo e Priscila e Áquila tinham a mesma profissão. Qual era a profissão? Fazedores de tendas. E eles vão trabalhar juntos, e quando eles estão trabalhando juntos, Paulo traz o evangelho para Priscila e Áquila. Priscila e Áquila abraçam o evangelho e os três fundam a igreja de Corinto. Mas Paulo ainda não tinha conseguido realizar esse sonho de ir para Roma. Tem sonho que nós sonhamos que desafia a lógica. Tem sonho que nós sonhamos que ele enfrenta obstáculos locais, obstáculos familiares, obstáculos pessoais, e às vezes há sonhos que sonhamos que enfrentam até obstáculos estatais. Vejam que Paulo agora, ele está desejoso, ele quer ir a Roma, a igreja de Roma está funcionando lá, ainda que de forma muito acanhada, e Paulo deseja estar com os irmãos, mas ele não pode. Por que que ele não pode? Ele não pode porque não tem condições financeiras, ele não pode porque não é a estação certa, ele não pode porque ainda não é o momento adequado, e mais, ele não pode porque Cláudio determinou que o judeu não entrasse em Roma. Bom, diante desse cenário, a qual conclusão chegamos? A conclusão que esse sonho de Paulo, de um dia pisar na igreja de Roma, um dia pregar no púlpito de Roma, um dia abraçar os irmãos, esse sonho nunca se concretizaria. Mas, irmãos, nós não podemos perder em nenhum momento a esperança, porque a palavra de Deus diz que Abraão foi fortalecido quando ele deu glória a Deus. E lá em Romanos capítulo 4, Paulo diz: Abraão, já sendo velho, creu contra a esperança. Quer dizer, mesmo quando a própria esperança diz para você: desanima, engaveta, joga isso fora, enterra esse projeto, Deus diz para nós: creia mesmo contra a esperança. Creia mesmo contra a esperança. Fala para o seu irmão aí: enquanto os sonhos, diga para ele, são só seus, não sei, diga, não sei se realizarão, mas quando os seus sonhos se tornam sonhos de Deus, a realização é certa. A realização é certa. A realização é certa. Olha que legal. Paulo, ele vai preso. Ô Malaquias, o negócio estava feio para ele. Cláudio mandou, deu um decreto lá para ele não entrar em Roma, certo? Porque ele é judeu, não pode entrar em Roma. 2, ele tentou várias vezes e frustrou. 3, o tempo vai passando. Malaquias mesmo citou aqui que a esperança demorada apodrece os ossos e enfraquece o coração.
É o que Salomão disse. Então Paulo, ele diz assim: eu acredito que não vai acontecer mais isso. Mas aí quando ele está preso, olha só, abram aí, nós estamos estudando a Bíblia. Eu sei que os irmãos aqui são da palavra. Abram aí, Atos 23, 11. Paulo está preso. Ele está preso lá em Cesareia. E diante dessa prisão, diante desse claustro de Paulo, todo mundo olha e diz assim: se antes ele solto já não estava sendo possível realizar o sonho, imagine agora. Mas olha o que Deus fala para ele. Olha só, Atos 23, 11. E na noite seguinte apresentou-se-lhe o Senhor. Deus apareceu para ele em sonho e disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim tens testificado em Jerusalém, assim importa que você testifique de mim também em Roma. Aleluia, glória a Deus. Deus fala para ele: Paulo, eu quero te dar uma palavra. Esse sonho de ir a Roma não é um sonho só seu. Esse sonho de ir a Roma é um sonho meu também. Eu abraço esse sonho com você. Eu vou te levar até Roma. Quais os caminhos que Deus vai usar? Deus tem seus caminhos, Deus tem seus projetos, Deus tem seus planos, Deus tem seus acessos, Deus tem suas portas, Deus tem suas possibilidades. Deus age na contrariedade da lógica. Deus tem seus caminhos, irmãos. E quando Deus diz: eu estou sonhando com você, acredite, isso vai se concretizar para a glória do Senhor. Uramacandaramahai, Charamacandaramahai. Alguém olha e diz assim: é impossível que isso aqui se realize, é impossível que saia da abstração, da intangibilidade, do papel, do projeto, do sonho, é impossível que saia da mente e passe a ser concreto, é impossível aos homens, mas há um Deus dos céus que quando fala, Ele se responsabiliza pela sua palavra, e se Ele disse que vai acontecer, descansa, 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 porque Ele vai preparar uma ocasião para acontecer. Levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Uramacandaramahai, Uramacandaramahai. Fala para o seu irmão aí, se o sonho é só seu, diga: se o sonho é só seu, não sei se vai acontecer, mas se ele é um sonho de Deus, Deus tem os caminhos para fazê-lo se tornar realidade. Deus tem os caminhos para fazê-lo se tornar realidade. Amanaracandaramahai, Uracandarahai. Aleluia. Abram aí Atos capítulo 28. Paulo vai para Jerusalém, Paulo vai para Cesareia. Paulo, lá na prisão, recebe a palavra de Deus: tu vais ser um pregador da igreja de Roma ainda. E aí então Paulo, aleluia, recebe aquela palavra e confia em Deus contra a esperança. E aí vem finalmente o dia, aleluia. Atos capítulo 28, versículo 16. E logo, eu quero que os irmãos leiam comigo aí no 3, 1, 2, 3. Atos 28, 16, no 3, 1, 2, 3. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas Paulo se lhe permitiu morar por conta à parte com um soldado que o guardava. Aleluia, glória a Deus. O Senhor falou assim: ô Paulo, vou te levar para Roma. Você até vai no meio dos prisioneiros, mas chegando lá eu vou agir no coração do centurião. E mesmo contrariando o decreto de Cláudio, eu vou levantar alguém para te abençoar lá, e eu vou cuidar de você, Paulo. Urabacandaramahai. Aleluia. Eu quero dizer para essa juventude aqui: sonhe, viu? Sonhe alto. Deus vai levar vocês a lugares especiais. Aleluia. Não deixe que as circunstâncias, não deixe que as palavras contrárias, não deixe que a própria incapacidade, que as limitações pessoais, não deixe que uma mentalidade, aleluia, que queira influenciar vocês, diminua os sonhos de vocês, porque há um Deus nos céus que diz: filho, sonha em paz, porque eu vou abençoar você.
Aleluia, aos irmãos aqui eu tenho essa palavra, as irmãs também, sonhe em nome de Jesus, porque há um Deus dos céus que realiza, há um Deus dos céus que concretiza, há um Deus dos céus que nos faz alcançar. Uracandaramahai, Urabadacandaramahai, Oracanto Keteremanaracandaramahai. Aleluia. A gente está perdendo a capacidade de sonhar. A gente está perdendo a capacidade de projetar. As lutas são tão renhidas, as batalhas são tão acirradas, os conflitos e os confrontos são tão aguerridos, que nós nos esquecemos de sonhar. As pessoas estão desiludidas, decepcionadas e desesperançadas. E às vezes nós, como crentes também, engavetamos sonhos, projetos, ideais e dizemos assim: isso aqui nunca vai sair do papel. Assim diz o Senhor para você: pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e volte a escrever sonhos. Aleluia, coloque esses sonhos diante de mim em oração, porque eu vou liberar uma palavra. Aleluia, eu vou mover céus e terra, eu vou mover governantes, autoridades, eu vou mover poderes, forças, aleluia, 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 e esse sonho se tornará realidade para a glória do Senhor. Lá na nossa sede, pastor Toninho, agora veio o filho do pastor, esqueci, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, mas ele é pastor presidente lá na Colômbia, e ele está aqui em São Paulo por ocasião da EBO, e ele veio sexta-feira na sede, e ele falou que ele tem uma filha, ele é o pastor presidente de uma cidade lá, Monterrey, na Colômbia, e ele tem uma filha, e essa filha chegou para ele e disse assim: papai, eu queria muito que o senhor me ajudasse a fazer uma pós-graduação. Ela é da área do direito. Ele disse: tá certo, em qual área? E ela disse assim: eu queria fazer uma pós-graduação em direito público. Mas ela não trabalhava com isso, nunca tinha feito estágio nisso, mas veio aquele desejo no coração. E aí um dia ela estava lá fazendo a pós, o pai ajudando, a família ajudando, ela estava lá fazendo a pós. Daqui a pouco ela chega para o pai e fala: pai, Deus tem colocado um sonho no meu coração. E que sonho? Eu trabalhar no Congresso. Eu quero trabalhar no Congresso Nacional. Você quer trabalhar no Congresso Nacional? Eu quero trabalhar no Congresso Nacional, lá em Córdoba. Aí o pai dela disse assim: minha filha, eu não sei como é que seria isso possível, mas vamos orar. Começou a orar a Deus. Uma irmã, das irmãs da igreja, saiu candidata ao Senado Federal lá na Colômbia. E a igreja pequenininha, a irmã sem muito dinheiro, começou a visitar as igrejas, e as igrejas foram abrindo as portas, e a irmã foi para concorreu e ganhou para o Senado. Quando a irmã ganhou para o Senado, o pastor disse: bom, ela vai esquecer a nossa igreja. E aí a irmã voltou num culto da semana e chegou lá para agradecer os irmãos. E olhou para a menina que tinha feito a especialização e disse: pastor, se o senhor me permitir, eu queria levar essa menina para ser a diretora jurídica lá da minha campanha, ali no Congresso Nacional em Córdoba. E aí a moça aceitou, o pastor aceitou, e a moça está lá em Córdoba trabalhando no Congresso. Aleluia, glória a Deus. Às vezes você tem um sonho, um projeto, coloca aquilo no papel e alguém diz assim: é impossível que isso aconteça. Sim, aos homens isso é impossível, mas se Deus quiser, Ele move as coisas. Ele realiza esse sonho para a glória do Senhor.